Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Amém? Diz assim, versículo 1 do capítulo 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós outros graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo de infinita misericórdia e graça, nos colocamos diante de Ti, Santo Deus, mais uma vez, para em nome de Cristo Jesus rogarmos, Santo Deus, sobre nós a Tua misericórdia, a Tua graça, para que o Teu Espírito, Santo Deus, encontre lugar em nossas mentes e corações, para que ao estudarmos a Tua palavra, que venhamos aprender nesta manhã, Santo Deus, faça com que nós olhemos para o Senhor Jesus Cristo e para o propósito pelo qual Ele foi enviado, e nos dê, Santo Deus, a capacidade de nos tornarmos dignos de, quando Ele vier, podermos nos encontrar, Santo Deus, com Ele. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos presentes, os nossos irmãos que estão nos acompanhando através da rede, os nossos amigos, que o Senhor possa estar abençoando a cada um neste dia e nestes instantes, pois oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós vamos vendo aqui o apóstolo Paulo com as suas saudações, começando a carta de forma bem característica. Nós antigamente olhávamos para as cartas e aí as pessoas sempre apreciavam, quando tinha uma carta, a pessoa olhava lá, isso na década de 80, faz um tempinho já, finalzinho ali da década de 70 para 80, eu inventei de fazer um curso de datilografia. Os mais jovens nem sabem mais o que é datilografia. Mas existia uma máquina, escrever, um monte de teclas, uma mais dura do que a outra, depois apareciam umas Olivetti, umas elétricas, facilitou bastante a vida. Mas era interessante que quando você fazia o curso de datilografia, olha que coisa interessante, você fazia o curso de datilografia para aprender a escrever, principalmente carta. Olha que coisa interessante. Porque quando você redigia bem uma carta, e você endereçava esta carta ao destinatário, e ele, então, recebendo aquela carta, olhando para o conteúdo daquela carta, a carta expressava, através das letras, a personalidade da pessoa. O que a pessoa realmente tinha como desejo no coração. Hoje você cata seu celular, cata uma coisa qualquer, manda uma mensagem rapidinho ali, a pessoa cata 2, 3 frases, ou talvez uma frase só, já recebeu a mensagem. Antigamente não. As pessoas faziam questão de escrever. Quem tem carta antiga aí, quanto mais a pessoa escrevia uma folha, escrevia 2, escrevia 3. Quem catava aquilo lá para ler era a maior felicidade da vida. Olha o tamanho da carta. Olhava a letra, olhava tudo. Se divertia com aquilo. Hoje acabou isso. O apóstolo Paulo aqui, interessante, quando ele escreve esta carta, esta epístola, ele coloca aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele vai primeiro aqui, ele mostra quem está escrevendo, depois ele coloca o destinatário para quem ele está escrevendo,
ele mostra através da escrita da carta a autenticidade de que a quem está enviando a carta realmente é o apóstolo Paulo. Né? E o apóstolo Paulo não é um apóstolo Paulo qualquer. Poderia ter outros Paulos. Mas ele fala assim, não, eu, o apóstolo Paulo, recebendo o apostolado, né, com a autoridade de Deus em Cristo Jesus, escreva esta carta à igreja. Faz diferença, irmãos. A igreja recebendo uma carta desta, né, e aí nós vamos vendo como é que o tempo vai corroendo as tradições e vai fazendo você não dar tanto valor às coisas como deveria ser dado. Eu fico pensando aqui na igreja de Éfeso recebendo essa carta de Paulo. Porque era uma carta para a igreja e para outros. E não tinha como as pessoas aqui catar a carta de Paulo e ler a carta de Paulo como... aí os amiguinhos do irmão Isaac, né? Como a Chiquinha e o Chaves lia, né? Catava uma letra e falava outra coisa que não tinha nada a ver na carta. Porque sabia que estava errado. Quando eles olhavam para a autenticidade da carta de Paulo, eles sabiam que se tivesse alguma coisa que não tinha coerência com a personalidade de Paulo, a igreja falou assim, não, isso aqui não é carta de Paulo. Não é carta de Paulo. E ele então vai mostrar aqui, irmãos, a quem é destinada a carta. Àqueles que foram separados para fazer a vontade de Deus. Realmente aos crentes. Né? E é bom nós olharmos para isso. Porque quando você manda a carta a um destinatário, aqueles que recebem a carta têm que ter ali alguma familiaridade. Né? Tem que saber exatamente aquilo que você está enviando para eles como mensagem. Hoje, é fácil você pegar uma informação, tá? E distorcer. Por quê? Porque as pessoas pegam parte daquilo que você faz uma montagem daquilo que aparentemente é você que está falando. Por isso que o pessoal está falando o tempo todo, cuidado com as fake news, cuidado com as fake news. Né? Pega uma fala, naquela fala pega um texto daquilo que você falou, e aquela parte que você falou ou pode te edificar ou pode te destruir. A carta aqui, ele endereça a carta aos santos, por quê? Ele sabia que os irmãos que iriam receber aquela carta realmente iria passar aquela carta à igreja e a outros com fidelidade. E por que é que Paulo faz isso, irmãos? Porque ele sabia que tinha muita gente já com segundas intenções. Pessoas que não iam realmente transmitir a informação da carta da forma que ele estava querendo orientar a igreja. Então ele endereça a carta aos santos. Aos santos e fiéis. Assim, não basta só ser separado. Poderia estar na igreja, muita gente como tinha, nós já vimos isto, muita gente dentro da igreja que discordava de Paulo. Discordava. E poderia acatar aquela carta e olhar e falar assim, não, essa carta aqui, bom, a gente nem lê essa carta, catava a carta. Estava um destino errado para a carta. Mas aqui ele fala assim, não, endereça essa carta aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Então o que está passando? Ele falou assim, ó, depois desta carta ter sido lido em Éfeso, envia a todas as outras igrejas para que os irmãos também tenham conhecimento da mensagem. Daquilo que o Senhor realmente tem feito. E é bom nós olharmos para isto. Hoje, nós já estamos há 2000 anos lendo esta carta. Não era assim. Esta foi a primeira carta. Agora, depois de lido, relido, ter já feito várias observações, irmãos ter buscado lá extrair através da história algo para trazer para nós como ilustração, para enriquecer o esclarecimento da carta, nós vamos vendo o seguinte, irmãos, o cuidado de Paulo é, ou você passa a carta
a quem tem uma vida de consagração e dedicada a Cristo e respeita o sacrifício dele, ou a carta vai cair nas mãos de pessoas erradas. E nós vemos isto, irmão, acontecendo ainda hoje. Por falta de conhecimento? Não. Por falta de esclarecimento? Não. Mas por más intenções. Então, Paulo aqui, ele vai falar para os irmãos, né? Transmite a fidelidade de Deus. Transmite isto. Mostra para a igreja que quem está escrevendo a carta é um apóstolo chamado por Cristo Jesus. E por que Paulo faz questão de fazer isto? Ou falar isto? Né? Porque muitas pessoas duvidavam do apostolado de Paulo. Hoje nós vemos, se nós formos olhar aí, e eu converso com alguns irmãos e muitas das vezes, nem todos eles fazem parte do nosso grupo de igrejas, né? Nós vamos vendo que hoje existe muitos apóstolos, né? E apóstolo que paga a comissão para apóstolo para ser apóstolo também. E qual é o título, né? E por que as pessoas têm o nome de apóstolo? Porque, segundo eles falaram com Cristo, eles viram Cristo dando a eles a ordem, eles viram Cristo chamando a eles para fazer o ministério, e eles, como apóstolo, podem consagrar outros apóstolos. Isso acontece ainda hoje. Acontece ainda hoje. E os irmãos vão ver que tem um monte de igreja aí, igreja apostólica, né? Porque é apóstolo que é o líder da igreja. Isso acontece. O cuidado de Paulo aqui era justamente não dar brecha para que os irmãos induzissem outros ao erro, fazendo uma leitura equivocada da carta. E é bom nós olharmos para isso. Então ele fala assim, olha, a vós outros, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós estamos para recebermos de Deus aquilo que o Senhor tem a revelar a cada um de nós, tá? Nós recebemos não por mérito nosso, não porque somos melhores que os outros, mas é pela graça de Deus. Então, o fato de nós estarmos aqui, nós temos que desfrutar do seguinte princípio, tá? Olha, você está aqui por causa da graça. E você, para estar aqui, você precisa estar em paz. Então, o Paulo usa aquilo que Deus dispensa aos seus, que é a graça, para ser alcançado pela sua misericórdia, pelo sacrifício de Cristo, e usa uma expressão hebraica muito comum, e aqueles que estudaram lá com o professor Davi, né? Vi ele fazer muito isso. Chegava shalom, 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 né? Dispensando paz a todos para que o ambiente pudesse estar agradável e você, em paz, pudesse ter entendimento daquilo que estava sendo ensinado. Porque o que você está aprendendo tem paternidade divina, né? A origem está no Deus Pai. E aí o que é que ele faz aqui para que os irmãos não sejam induzidos ao erro na compreensão? Eu falo assim, olha, não existe nenhuma outra deidade, não existe nada, absolutamente nada, que tire de Cristo a autoridade dada pelo Pai. Nós, quando vemos aqui Paulo fazer questão, tá, de mostrar isso aos irmãos. Por quê? Eles vão dando sequência ao estudo, mostrar à igreja, tá? Nós somos filhos de Deus. Tá? Quem é o Pai?
Criador. Quem é que une os seus filhos ao Pai? Cristo. Então, quando a igreja olha para isto, e nós vamos vendo hoje uma confusão enorme. Basta os irmãos pararem se os irmãos quiserem ler e estudar a respeito de religiões. Toda religião tem um Pai, toda religião tem um Deus, toda religião tem um Cristo. Se vocês não viram isso ainda, olha para isto. Todos têm o seu Deus. E todos têm o Deus Criador. Tem o Deus que é o Senhor do universo. E todos eles têm um Cristo. Porque é irmão. E vocês já perceberam que todas as comunidades, todo mundo chama todo mundo de irmão? Porque é assim. Tem alguém que dá esta filiação ao Pai através deste elo de ligação da Irmandade, que é o mediador entre Deus e os homens. E eles sabem que é Cristo. Cada um tem o seu Cristo. O que Paulo está mostrando para a igreja aqui é para a igreja estar atenta a isto. Para não ser induzida ao erro. Assim, quem é o Cristo? Aí vai mostrar, traz lá, olha para a tradição, olha para aquilo que os profetas vinham falando, olha para aquilo que nós já temos aprendido. Só existe um Cristo. Só existe um Cristo. Por mais que queiram inventar outros. Por mais que queiram. A gente vai vendo através da história, e eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quem quer estudar, quer buscar o conhecimento, para ter aí um paralelo de compreensão entre uma coisa e outra, e aí você vai entendendo por que é que na nossa Bíblia não tem os livros apócrifos. Porque quando você olha para os livros apócrifos, eles contam uma história da vida de Cristo que está totalmente fora daquilo que nós não temos revelado. Então, se a nossa revelação, por mais que as pessoas... E aí, irmãos, olha, quando a gente estuda, a gente tem que ter entendimento disso. Assim, por mais que seja, ou por maior que venha a ser, a crítica a respeito deste livro. E tem muitas. Tem muitas. Então o pessoal fala assim, a Bíblia, ela foi toda paganizada. Porque tiraram aquilo que interessava e a Igreja Católica, no domínio das Escrituras, alterou muita parte das Escrituras. Tá bom. Mas saiba de uma coisa, aquilo que Deus quis preservar, aquilo que Deus queria que chegasse ao entendimento e ao conhecimento do homem para que ele pudesse ser salvo, aqui. Então, através da história e o cuidado de Paulo aqui com a igreja, era justamente isto. Sabe por quê? Porque muitos outros livros já tinham sido escritos e induzia as pessoas ao erro para a compreensão de quem era. Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Então ele faz questão de mostrar a paternidade e mostrar que Cristo realmente veio de Deus. Para que a igreja tenha ciência disso. E ele, como Paulo, o apóstolo, ele tem que transmitir à igreja a verdade. E aí então ele começa. Por qual propósito Deus tem chamado os seus? Para que Deus, olha lá, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então é bom nós olharmos para isto. Nós fomos chamados para quê? Fomos convocados a bendizer ao Deus Pai. Então, você, meu irmão, eu,
cada um de nós, Deus nos separou, Deus nos chamou e Deus nos deu, como homens, uma responsabilidade. Qual é? Fazer com que Deus, através das nossas vidas, seja glorificado. Ele é o Deus bendito. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Salmo 150. Então vai lá. E é bom nós olharmos para isto. Então quando Deus nos chama, Ele nos chama para fazermos com que, bendizendo a Deus, nós recebamos o quê? Recebamos as bênçãos. É interessante nós olharmos para isto. Deus nos chamou para que, fazendo com que Ele seja sendo bendito, sendo glorificado através das nossas vidas, nós recebamos aqui as bênçãos de Deus. E aí, aquilo que eu falava para os irmãos. Você pode procurar, e enquanto eu olhava isso aqui, estava vendo lá alguns comentários, e o autor dos comentários diz, olha, isto não existe nos originais. Aqui, todas as bênçãos espirituais nas regiões. Assim, no original não tem esse negócio de região. E aí eu tenho algumas orientações. Lá eu fui lá procurar e falei assim, não, realmente não tem. Quando você cata lá o original e você vai procurar, não tem. Por que não tem? Porque não tinha tradução que fosse equivalente àquilo que queria expressar. Então colocou aqui região. Região para entendermos que em todas as esferas, em todas as áreas, Deus nos chamou para estarmos em Cristo. Então aqui as regiões celestiais todo espaço, tudo aquilo que está debaixo dos céus, nós fomos chamados para glorificar a Deus, independente de onde quer que você esteja. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Irmãos, esta carta é a igreja de Éfeso. Mas os filhos de Deus foram chamados em todos, ou de todos os lugares, para que através de onde ele quer estar, ou possa estar, faça ele com que Deus, através da sua vida, seja louvado. Olha que coisa interessante. Então é por isso que nós estamos aqui, no Brasil hoje, fazendo isto. Independente de estarmos centenas de quilômetros de distância de Éfeso. Mas por que é que nós somos chamados? Porque todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus para perdão dos seus pecados e tendo compreensão que através do sacrifício de Cristo tornou-se um filho de Deus por adoção, onde quer que possa estar, bendiga a Deus. E bendizendo, você será abençoado. E é bom nós olharmos para isto. O senhorio de Deus não se limita a uma ou outra localidade. Não. No lugar que você estiver. No lugar que você estiver. Eu já contei isso aqui para os irmãos. No testemunho de um marinheiro russo. Ele no submarino, não sei quantos pés de profundidade, ele lá com um radinho, ele ouviu uma mensagem e ele lá nas profundezas dos mares se converteu a Cristo Jesus. Que coisa interessante. Quem é que poderia achar que ao dia alguém dentro do submarino, nas mais profundezas dos mares lá, poderia se converter ao Senhor Jesus Cristo? O cara se converteu. Por quê? Porque ele está em todas as regiões. E no lugar que ele estiver, ele chamou o homem para fazer com que ele seja glorificado. O que Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso é exatamente isto. Porque quando nós fomos chamados
Nós não fomos chamados por mérito nosso. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque tem ali um grupo que acha que muitos não precisam nem ouvir o evangelho. Nem precisa ouvir o evangelho. Porque Deus já sabe exatamente quem é que vai se salvar e quem é que não vai. Mas quem é que sabe disto? Deus. Qual foi a ordem de Cristo? Ide, pregai o evangelho aos eleitos. Não foi assim, não? Aos que ele elegeu. Aos que ele predestinou. Foi assim? Pregar o evangelho a toda criatura. E aí a gente tem que tomar cuidado com a doutrina da eleição. Olha o que Paulo diz. Pois ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Assim, o que é que Paulo fala aqui? Irmãos, quando nós olhamos para a eleição, nós devemos olhar para o sacrifício de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, homens, pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para quem? Para todos. Então Deus criou todos para serem seus filhos. Então é bom nós olharmos para isto. E Deus, antes que existisse o mundo, ele já tinha nos seus planos que o homem seria criado para bendizê-lo, para glorificá-lo, para fazer com que ele, através da vida da criatura, fosse glorificado. Aí muitos dizem, é fácil ser Deus. E é por isso que muitas das vezes a gente acha que ele é alheio às nossas situações. Porque ele está lá, todo mundo, né? Santo, 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 santo. Você também poderia ser santo. Você poderia também estar lá. Não poderia? Então as pessoas, ao invés de criticar, o que deveria fazer? Se voltar para o Criador. Não achar que o Criador, muitas das vezes, o tem excluído, ignorado. Porque Deus criou todos. Pois ele nos elegeu. Elegeu a quem? A alguns? Elegeu o povo judeu? Elegeu o brasileiro? Elegeu o americano? Não. Ele nos elegeu. Independente de onde quer que nós venhamos estar ou de quem somos, fazemos parte deste grupo dos que foram escolhidos. Uns querem, outros não. Por que é que ele fez isto? Isto é amor. É amor. Tem explicação? Não. Ele amou, ele amou. Acabou. Quem ama não coloca o porquê ama. E se alguma coisa o faz achar que é desprezível o amor dele a quem ele ama, ele ignora. Não é assim? Olha a relação de pais com filhos. Atitude de mães, muitas das vezes, de pais. Defende de unhas e dentes porque ama. E é assim que o pai faz. Mas ele é pecador. Ele fez não sei o quê. Você sabe de nada? Quem ama sou eu continuo amando, acabou. É isso que Deus faz. É interessante isso, irmãos. Quando nós olhamos para isso, nós vamos começando a entender. Se por acaso um filho a quem você ama, olha que coisa interessante, não estiver andando de acordo com aquilo que você gostaria que fosse, você vai deixar de amar? Não.
Mas você escolheu para quê? Para que ele andasse de acordo com os seus padrões. De acordo com aquilo que você havia estabelecido. De acordo com o desejo do seu coração. Ninguém cria filho para ser destruído. Ninguém. Hã? Ninguém cria filho para ter a sua vida ceifada antes do tempo. Ninguém. E você trata bem por quê? Porque ama. Olha que coisa interessante. A Bíblia, aqui o apóstolo Paulo vai mostrando para nós. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos. Então você olha, vocês serão separados de todos aqueles que não querem andar de acordo com a minha vontade. Isso é ser santo. É fazer diferente. E as pessoas olharem e falarem assim, não. Não adianta se chamar, não adianta você querer induzir que ele não vai fazer isso. Ele pensa diferente, ele age diferente, ele faz diferente. Acabou. Santo. Separado. E irrepreensível. É para o pai olhar e não querer toda hora que olha, dá o corretivo. Hoje não pode corrigir mais. Aí não pode, não. E aí, se você corrigir, aí... Então, é difícil. Mas é assim. Ele nos chamou, ele nos separou para não precisar, irmão, toda hora ficar nos dando bordoada para entendermos que ele é pai. Nós, muitas das vezes, temos dificuldades para entender isso. Assim, por que as pessoas sofrem tanto? Porque quem o chamou, quem o criou, está disciplinando para que ele saia do caminho errado e venha fazer a vontade dele. Minha mãe falava o seguinte para nós desde pequeno. Vocês precisam entender uma coisa. Quem não ouve o conselho, ouve coitado. Por que ela falava isso? Porque quando ela aconselhava e a gente não ouvia, o chicote estralava. Aí depois os outros ficavam, coitado dele, olha como é que tá sofrendo, coitado dele, ó, coitado dele. E era assim que funcionava. O que o Senhor está falando? Quando Ele nos chamou, Ele nos chamou para não sermos, ou não termos, a necessidade de ter disciplina o tempo todo. Quem é que gosta de ser disciplinado? Ninguém. Ninguém quer ser disciplinado, porque a disciplina humilha. A disciplina maltrata. A disciplina dói. A disciplina dói. Então, quando ele faz isto, ele faz e faz em amor. Olha que coisa interessante. Faz em amor. E isso é bom. O que Paulo está mostrando para a igreja. Assim, irmãos, isto é uma ordenança de Deus. O crente deve viver uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque eles foram adotados para ser filhos de Deus e andar de acordo com a vontade dele. Então, quando ele mostra isso para nós, nós vamos entendendo, entendendo melhor, que aqueles que foram eleitos, estes eleitos que estão de acordo com a vontade do Pai, já têm destino certo. Aí eu falo para os irmãos, assim, aí vem para nós. Assim, quem uma vez salvo eternamente. Salvação não se perde. Salvação não se perde, aos salvos. Porque aqueles, ou como Paulo coloca aqui, ele nos elegeu
estes que são eleitos também já têm caminho certo. E aí é a predestinação. Já estão predestinados aos céus. Por quê? Porque estão separados. Estando separados para fazer a vontade de Deus, não precisa estar o tempo todo sendo repreendido. Porque entendeu porque foi chamado. Porque entendeu. Quando não tem entendimento, o que precisa fazer? Precisa ser corrigido. Mas corrigido em amor. Se você não corrige com amor, você não está dando correção, você está dando castigo. Então, por isso que a Bíblia nos orienta. Quer corrigir o filho? Corrija. Corrija. Mas não com ira. Não com rancor. Porque você não está corrigindo. Você está maltratando. E maltrato é totalmente diferente de disciplina. Então é bom nós entendermos isto. Deus vai nos corrigindo. E aí nós vamos entendendo melhor aqui. Fala assim, ele então, nos elegendo, ele já nos predestinou. Nós já temos destinos certos para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, olha o privilégio dos crentes aqui de Éfeso, recebendo uma carta dessa de Paulo e sabendo que Paulo realmente tinha autoridade para falar com a igreja, porque aquilo que Paulo falava era realmente verdade. E Paulo falou assim, olha, esquece isso que esse povo está te ensinando para vocês. Esquece. O que vocês têm que entender é o negócio seguinte, o sacrifício de Cristo, uma vez feito para perdão dos nossos pecados, nos garante a eleição e nos garante os céus. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de Deus. Então não tem dessa do crente hoje, não, eu estou salvo hoje, amanhã não, estou condenado amanhã. Não, eu fui para o céu hoje, amanhã não, eu vou para o inferno. Não, esquece isso. Esquece. Quem é que garante os céus? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Qual é a minha responsabilidade? Como agora, adotado pelo Pai, através do sacrifício de Cristo, viver uma vida de santidade e irrepreensível. Para que, como filho de Deus, desfrutemos deste favor. Desfrutemos desta graça. Desfrutemos deste privilégio que ele destina à sua igreja. São todos que querem? Não. Não. Não, muitos não querem. Mas se não quiserem, tem algum problema nisso? Também não. Tem o livre-arbítrio. Escolhe direito o que quer. O que não pode ter depois é choro. Pode ter. Porque depois, onde estiver, não tem como sair de lá e vir para cá, nem daqui e para lá. Não tem. Então eu quero falar para você, meu irmão, você meu amigo, que está nos ouvindo, entenda isto. Quando Cristo, ou quando Deus Pai nos elege, e nos predestina a filhos, ele nos garante. Nos garante. Não é após a morte alguém falar assim, não, o céu ganhou mais uma estrelinha. Não. Não, tem muita gente se tornando estrelinha no céu. E nunca aceitou o sacrifício de Cristo. Nunca. Então, para você se tornar uma estrelinha no céu, entenda isto. Sem Cristo Jesus é impossível você herdar os céus. E você tem que fazer isto enquanto tem vida. Enquanto tem vida. Acabou a vida, o Senhor Jesus vai contar então a seguinte ilustração.
Né? Ele está lá conversando com 2 homens. E aí, um fez tudo o que tinha direito nesta vida. Tudo, tudo, tudo. O outro resolveu, mesmo não tendo nada, fazer a vontade do pai. Né? Quando os 2 saíram deste mundo físico e passaram para o mundo espiritual, aquele que fez tudo que a vida lhe dava direito de fazer, chegou assim: rapaz, vim para um lugar, esse lugar não é bom. Aí ele olhou para o camarada que resolveu fazer a vontade do pai, falou assim: rapaz, não é que aquele camarada que não desfrutou de tudo que eu desfrutei aqui está num lugar melhor do que o meu? E eu que tinha dinheiro, tinha tudo, eu estou numa situação dessa, não tem como eu ir para lá não, ficar junto com ele? Aí o mundo espiritual olha para ele e fala assim: não tem, rapaz. Porque a gente só decide estar de um lado ou do outro enquanto está lá. Estando aqui, acabou. Acabou. Aí aquele que estava sofrendo falou assim: faz o seguinte, manda alguém falar para os que estão lá, para eles não virem para cá. Falou assim: não, já estão falando. O problema é que eles estão fazendo igual você fez. Não deu crédito. Não deu crédito porque achou que não ia existir isso. Mas será que não tem jeito não de falar com eles? Não, estão falando. Quando você ouviu, você fez o quê? Eu acho que eu ignorei, né? Não prestei muita atenção naquilo que estava me ensinando, não. Eu achava que não fazia sentido, então. Quem presta atenção e acha que aquilo faz sentido, tomou uma decisão e não vem para cá. Os que não tomam a decisão e acham que aquilo não faz sentido, fica aqui, ó, onde você está. Falou. Tchau. Essa é a vida. Essa é a vida. E é assim que funciona. O que Paulo está falando para a igreja aqui, irmãos, olha que coisa interessante. A graça de Deus vai fazendo com que nós, a cada instante, tenhamos entendimento, que para desfrutarmos do privilégio que Cristo fez àqueles que ama, quem tem o entendimento disto, enquanto está aqui, tira tempo, administra melhor o seu tempo, procure ter conhecimento, permita que o Espírito Santo abra o entendimento, compreenda o que Cristo fez para perdão dos seus pecados e faça com que através das suas vidas Ele seja glorificado. Dê louvor a Ele pela oportunidade que Ele está nos dando de não irmos para um lugar que nós amanhã ou depois não queremos. Aí ele coloca aqui no versículo 6. Por que é que nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe por que é que nós muitas das vezes não damos valor às coisas? Porque ela vem de graça em nossas mãos. Presta atenção. Não existe nada para deixar uma pessoa mais chateada. Sabe o que é? É você olhar para uma pessoa, saber que ela tem necessidade de alguma coisa, e mesmo você sabendo que ela tem necessidade, você se esforçar para dar aquilo que você acha que ela tem necessidade, e ela, por achar que não tem, receber aquilo que você deu com esforço e jogar fora. Não dá valor, desprezar. Porque não é aquilo que ela queria. E você deu porque você achava que ela precisava. E ela simplesmente desprezou.
Isso é graça. É isso que Cristo fez. Quem, olhando para a necessidade que tinha, falou assim, poxa vida, ele está me dando uma oportunidade. Ele está me ajudando. Ele quer me ver numa situação melhor. Olha, mesmo que eu acho que isso aqui não é aquilo que eu queria, mas ele me deu, eu vou dar valor a isto. Eu vou fazer com que isso seja útil na minha vida. Eu vou usar isso aqui de alguma forma, para ver se eu tiro o proveito disto. Sabe o que você fez? Você acatou a graça e fez com que a graça viesse a seu favor e fizesse você ter uma vida melhor. Quando você não aceita a graça, você deixa de louvar. Você deixa de glorificar pela graça recebida. É isso que Paulo está falando. Por isso que muitos não se importam com isto. Não se importa. E vai ter dificuldade para entender e aceitar isto. Eu quero falar uma coisa para você. De repente você não parou para atentar para isto. Mas olha quantas vezes nós já tivemos exemplos práticos de graça na nossa vida. Tanto você dispensando a outros, ou como você recebendo de outros. E muitas das vezes, ou tem de um lado ou tem do outro, a ingratidão. E quando você é ingrato, você não louva pela graça recebida. Porque graça não tem preço. Graça não tem preço. E aquilo que Cristo fez de forma gratuita, dar-nos o direito ou de aceitarmos sermos herdeiros, ou de desprezarmos a herdade dispensada a nós. Onde você vai parar com a graça recebida? Semana que vem a gente continua. Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos.